Boa noite. Mais um caso de feminicídio foi registrado em Ribeirão Preto. Uma mulher foi morta a facadas pelo marido, isso na frente dos filhos. O autor do crime foi preso em flagrante. O caso ocorreu durante a madrugada desta segunda-feira na casa da família, na Avenida dos Andradas, no Parque Ribeirão, zona oeste da cidade. A vítima, identificada como Daniela Messias Trindade Ferreira, de 42 anos, teria discutido com o marido, Carlos Henrique Lopes, quando ele começou a esfaqueá-la. Parece que no Natal tiveram um Natal em família, sem nenhuma intercorrência, mas na data de ontem, estavam todos em casa, a filha ouviu a mãe aos gritos, foi até o quarto e se deparou com o autor sobre a vítima. A princípio, ela imaginou que fosse socando. E o filho menor, de 6 anos, ali ao lado, tentando também bater no pai, ali salvando a mãe. Ela gritou e nisso despertou o irmão mais velho, o irmão de 18 anos, também fruto do primeiro relacionamento dela. Ele foi até lá e aí, nesse momento, ele também viu a mesma cena, o autor sobre a vítima, golpeando, e aí ele percebeu a faca e a quantidade grande de sangue. Inclusive, a criança pequena também estava suja de sangue da mãe. Nessa hora, ele tentou impedir o pai, ele continuou com o padrasto, na verdade, nesse caso. Ele continuou golpeando e ele segurou pelos olhos esse homem. Foi quando ele conseguiu retirá-lo de cima da mãe. O socorro foi acionado, mas apenas constatou a morte de Daniela. Carlos Henrique fugiu a pé após o crime, porém foi encontrado pela Polícia Militar, preso e levado para a Delegacia de Defesa da Mulher. Talvez ele tenha dito algumas coisas no momento da prisão aos policiais militares, mas aqui na delegacia ele preferiu manter o silêncio, que é um direito constitucional, falando só em juízo. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e testemunhas também foram ouvidas. Entre elas, a filha de Daniela, Marina, que contou à polícia os momentos vividos pela família durante a madrugada do crime. Um episódio que marcou profundamente todos que estavam na casa. Eu cheguei perto porque eu achei estranho que minha mãe não estava conseguindo reagir, mesmo que fosse soco. Ela estava muito... Dava para ver que não estava diferente. Eu cheguei mais perto e vi que tinha sangue. Foi quando eu entrei num completo desespero, eu saí do quarto pensando em ligar para a polícia, encontrei uma vassoura e eu pensei, eu tenho que defender minha mãe primeiro, não adianta eu ligar para a polícia, que não vai chegar a tempo. E aí eu corri, comecei a bater a vassoura nele para ver se ele parava, mas não parava. Foi quando o meu irmão de 18, que estava jogando em outro cômodo, ouviu meus gritos e ficou preocupado. E aí ele saiu correndo. E aí, quando ele viu a cena, ele se jogou na frente, enfiou os dedos nos olhos do meu padrasto. E aí, nisso, ele saiu de cima. E eu fiquei com medo de chegar mais perto e ele fazer a mesma coisa comigo que ele fez com a minha mãe. A família ainda encontrou uma carta deixada pelo autor das facadas. Carlos pede desculpas à vítima, fala em arrependimento e tenta justificar a relação. Para parentes e amigos, o conteúdo só reforça o contexto de violência doméstica e emocional que antecedeu o assassinato. Ele assinou o nome dele, ele assinou data e falava que ele era réu confesso desse amor. Então, eu sinto que foi uma forma dele confessar que a atrocidade que ele fez com a minha mãe. Foi uma forma de confessar, ele premeditou toda a coisa, ele já sabia o que ele queria fazer. Há 3 meses atrás, a Dani me procurou para ir lá em casa para poder desabafar. E uma das nossas conversas, ela falou, amigo, o meu medo é ele me matar. Ela estava com muito medo dele fazer isso, o que aconteceu. E um dos maiores medos também era ele tomar o filho dela. Ou seja, o tempo todo ele fazia pressão psicológica. Além de ser abusivo, ele ameaçava ela. Só que tinha muitas ameaças que ela não falava pra gente, porque ela sabia que nós não ia permitir, a gente ia fazer alguma coisa. A carta deve integrar o inquérito policial. A delegada responsável pelo caso destaca que os trechos não mudam a gravidade do crime. Infelizmente, aumentaram os casos. O Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulheres e isso nos entristece também, nós da Polícia Civil e toda a população. A orientação é sempre a denúncia, desde a primeira agressão.